Bora para mais um devocional hoje, gente. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos compartilhar com vocês João 8, a partir do versículo 1 até o 11. Mas eu já quero falar para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar sabendo de tudo que nós estamos fazendo por aqui, tá bom? Então vamos lá. Depois todos foram para a casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Gente, nesse texto, a palavra de Deus, ela traz tanta riqueza, né? E eu quero exatamente compartilhar essas riquezas que muitas vezes o Senhor vai transbordando no nosso coração, que muitas vezes o Senhor vai transbordando no meu coração. Eu quero compartilhar com você. Quando o Espírito Santo trouxe esse texto no meu coração, o Senhor começou a falar muitas coisas. Dentre as coisas que o Senhor começou a falar comigo, foi que essa mulher, ela estava ali, ela tinha sido pega em adultério, como a palavra mesmo já disse. Ela tinha sido exposta e ela foi levada diante do Senhor. É engraçado se a gente parar para pensar, lá em Gênesis, na história do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam e o Senhor está ali no jardim e ele começa a chamar Adão e para que Adão para que Adão vá até ele, né? E se apresente, né? Pequei, eu errei, eu falhei. E aí começa aquela confusão ali, né? Porque Adão não assume o erro. Adão fala: mulher que tu me deste, né? E é interessante quando a gente para pensar sobre isso, porque lá no Jardim do Éden, o Senhor confrontou, né, o pecado de Adão e Eva. E aqui, nesse texto, os homens levam aquela mulher diante de Jesus, dizendo que ela tinha sido pega em adultério e que a lei falava que ela deveria ser morta, né? E Jesus se abaixa e ele começa a escrever no chão, né? Começa a escrever na areia. Pensando sobre isso, o Senhor começou a falar muitas coisas no meu coração. E dentre essas coisas, dentre tantas coisas, o Senhor começou a trazer isso no meu coração. Quando Jesus escrevia no chão, a palavra de Deus diz que foi o Senhor quem criou todas as coisas. Da terra, Deus criou o homem. Quando o pecado vem e ele corrompe aquele relacionamento que Deus tinha, que nós tínhamos com Deus,
precisava que Jesus viesse, para que Jesus fosse essa ponte que nos levasse até Deus. E foi engraçado porque o Senhor começou a falar isso no meu coração. Que quando Jesus estava escrevendo na areia, Ele estava escrevendo de novo sobre a vida do ser humano, uma nova história. Lá no início, Deus já tinha escolhido e formado o homem a partir da terra, a partir do pó da terra. E dentro desse contexto, o Senhor pega e fala assim, olha, realmente, essa mulher foi exposta, mas essa mulher aqui simboliza o ser humano. Ela pode simbolizar para nós o ser humano. O ser humano, ele pecou, ele errou, ele foi pego no pecado. E ele foi condenado e julgado pelos homens, levado até Deus, levado até Jesus. E quando esse pecado é exposto, essa mulher é levada então até Jesus, Jesus olha para ela e fala assim, olha, eu preciso escrever uma nova história na humanidade. E o Senhor Jesus começa a escrever na terra. E essa terra somos nós. E aqui Jesus começa a nos dar sinais de que Ele iria escrever uma nova história na terra. E Ele iria escrever uma nova história no coração de cada ser humano, de cada pecador. O próprio Jesus escrevendo na areia, na terra. Eu vou escrever uma nova história no coração de cada um. E da mesma forma que Jesus escreveu uma nova história no coração dessa mulher, ela teve a oportunidade de viver uma nova história a partir daquilo que ela experimentou com Cristo. O Senhor também, Ele nos dá essa oportunidade de viver com Ele uma nova história. O ser humano já foi pego em pecado. O ser humano já foi pego em pecado, já foi exposto ao pecado, ele já foi condenado porque pecou. Não tem nenhuma pessoa que está me ouvindo aqui que não errou. Então o fato é que o Senhor hoje, independente daquilo que você fez, o Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Da mesma forma que Ele apresentou para essa mulher a oportunidade de mudar a história dela, quando Ele falou para ela, olha, onde estão os teus acusadores, mulher? E ela fala assim, não tem mais, Senhor, não tem mais acusadores. Ele disse o quê? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Da mesma forma, o Senhor fala conosco. Eu quero escrever uma nova história na sua vida, portanto, vá e não peques mais. Deus abençoe você, que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração e não se esqueça, tudo nessa vida é sim uma questão de eternidade.